Bem-vindo ao podcast Inspirar e Planejar. Eu sou Catarina Sacerdote, educadora financeira, e falo de finanças e investimentos de maneira acolhedora para que todas as mulheres que eu conheço e que você também conhece possam transformar a sua relação com o dinheiro e o mundo das finanças. Eu recomendo que você dê uma olhada nos podcasts anteriores. Falamos já sobre mulheres empreendedoras, histórias de sucesso, falamos sobre psicologia econômica, sobre dinheiro no casamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre divórcio, finanças e divórcios. Deixa eu contextualizar vocês uma coisinha, que é o seguinte: no mês passado eu fiz alguns atendimentos com mulheres divorciadas, e uma das coisas que eu notei algumas coisas que eu via no mundo acadêmico e que depois eu notei que são absolutamente verdade dentro da realidade das mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho desse momento, que ele é muito crítico, que a gente está falando muitas vezes da dissolução de um casamento, mas não necessariamente está falando da dissolução de uma família, e que muitas vezes essa relação vai continuar acontecendo, e aí o que a gente vê, o que acontece. Bom, eu quero trazer alguns dados para vocês primeiro. Esse livro maravilhoso é um compilado de textos da doutora Valéria Meirelles. Depois até eu posso deixar o Insta dela, vou deixar inclusive o Insta dela nas indicações, que a gente sempre faz lá, a indicação cultural e tal. Ela faz um compilado de artigos. Deixa eu ver quem escreveu o capítulo relacionado a mulheres e divórcios. Foi a Rosane Mantilla de Souza. E aí eu trouxe esse textinho aqui para falar sobre as 5 fases do divórcio, que é a decisão, o anúncio, a separação, a reorganização do sistema e a redefinição do sistema. O que eu observo, né? É possível, digamos assim, atuar em 2 fases dessa reorganização do sistema. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa decisão do divórcio, dessa fase de decisão e dessa fase de reorganização do sistema, né? Antes disso, também quero trazer uma citação de uma outra tese da nossa professora também, a doutora Valéria, em que ela fala o seguinte: em situações de divórcio, a realidade é ainda mais dura. Abro parênteses aqui, quando eu falo de finanças para mulheres nessa situação. As mulheres que usaram o seu dinheiro com os seus filhos, com o conforto do lar, e não se preocuparam em ter uma reserva financeira própria que lhes desse segurança em situações críticas, tiveram mais problemas com dinheiro, sofreram com dívidas, inadimplência, vivendo o decréscimo da qualidade de vida. E aí trouxe alguma pesquisa aqui que mulheres e homens dão importância diferente para trabalho e dinheiro, o que tem impacto muito mais negativo para mulheres, significando o empobrecimento e o aumento extenuante de horas de trabalho, ou o aumento extenuante de horas de trabalho para manter o padrão dos filhos quando ocorre a separação. Então, o que ela está falando aqui, gente? Que primeiro, essa questão da nossa vida profissional ser diferente da vida profissional dos homens, né? Quem quiser assistir, tem um documentário muito bom na Netflix, vou explicando, tem um episódio específico de 15 minutos que explicam por que mulheres ganham menos do que homens. E está muitíssimo relacionado à maternidade, né? A mulher paralisa a carreira dela por um período por causa não só do nascimento dos filhos. A gente não está falando só da fase onde a gente precisa passar por uma licença maternidade, onde eu vou passar um tempo sem trabalhar para cuidar dessa criança, né? Eu estou colocando também um tempo de disponibilidade por essa criança, né? Porque aqueles primeiros 2 anos, talvez, em que muitas vezes a mãe ainda amamenta, muito provavelmente ela não vai ser cogitada para uma promoção, muito provavelmente ela vai ter uma redução da carga, ela vai precisar ter uma redução da carga horária
no sentido de não fazer horas extras, né? E aí, o que acontece na hora de uma separação? Como a mulher também não priorizou montar sua própria reserva financeira durante a fase do casamento, e muitas vezes essa fase da separação, essa mulher ela tem esse decréscimo de renda, porque até então, 2 rendas sustentavam uma casa, e a partir de agora, cada renda vai sustentar a sua casa, ali com aquela separação das contas relacionadas aos filhos, né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela tem esse decréscimo da renda, muito provavelmente porque tanto ela já ganha menos do que esse homem, então vai ter essa redução do padrão de vida, muito provavelmente porque até então havia uma composição de renda e de repente a mulher precisa se ver aí sozinha sustentando um lar. É importante lembrar também, vou falar um pouquinho de alguns aspectos jurídicos dessa questão da separação, para procurar um advogado, que cada parte desse processo procure o seu advogado, tenha o seu advogado, mesmo porque quando a gente está falando de uma partilha de bens, é muito melhor que haja um olhar diferenciado entre esses dois olhares, né? E, sem dúvida, cada uma das partes tem que procurar um advogado. O que é bacana falar também, gente, que o divórcio litigioso, ele não acontece somente quando há uma disputa de bens. O divórcio litigioso, ele também acontece quando eu não necessariamente concordo com uma decisão de uma das partes. Então, o divórcio consensual, ele acontece quando as partes decidiram sobre os seus bens e sobre os seus filhos. E o divórcio não consensual, que ele é chamado de litigioso, ele acontece quando eu quero abrir uma discussão, eu quero abrir uma conversa. E aí, alguns aspectos que eu achei bacana trazer. Quanto custa tudo dos nossos filhos, né? Quanto mais detalhado for esse levantamento com relação ao custo dos filhos, para que se defina a pensão dos filhos, melhor é esse acordo. Outra coisa que eu acho muito importante, e aí, quando a gente está falando de levantamento detalhado, gente, tem que guardar até a notinha da festa de aniversário do filho, entendeu? Que o filho do amigo do filho que ele foi, né? Porque todos esses custos vão interferir na despesa doméstica e vão, nesse processo de divisão, eles vão impactar em como esse casal vai definir a pensão. Outra coisa que eu acho muito importante é que não existe que a pensão é determinada por uma porcentagem do salário da pessoa. A pensão é definida pela comprovação dos gastos ou desse filho ou dessa outra parte, né? Que pode ser homem, pode ser mulher, dependendo aí dos acordos, das decisões de vocês, né? O que é muito importante ter a partir do momento em que eu estou aqui nessa fase de reorganização do sistema? Uma planilha de custos da casa, né? De preferência, uma planilha ainda enquanto se é casado e depois uma planilha no pós-casamento, para que se defina muitas vezes uma pensão também para a outra parte, porque justamente por causa desse acréscimo de renda que pode ter acontecido, né? E o que é importante também destacar é que, caso se decida pela divisão dos custos com relação aos filhos, essa divisão ela tem que ser proporcional à renda. Ela não necessariamente precisa ser 50% para cada um. Se uma das partes ganha de maneira desproporcional em relação a esse outro parceiro,
os custos com os filhos não precisam ser 50%, 50%. Porque se eu divido 50%, 50%, eu corro o risco de uma dessas partes passar fome para pagar a escola do filho. Mesmo porque as decisões a partir de agora, e é bacana entrar nisso agora. As decisões a partir de agora, que são a guarda relacionada para a criança, podem ser compartilhadas. Importante saber também que a guarda compartilhada não necessariamente quer dizer a criança passar um período na casa de um período na casa do outro. A guarda compartilhada está relacionada ao processo decisório de tomada de decisão com relação às questões dos filhos, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui no meu roteirinho. A tabela... Importante. Aí, o que é importante? O que aconteceu no meu atendimento que me deixou, assim, muito preocupada? Está relacionado a alguns critérios. Então, por exemplo, na sua pensão, no seu acordo de pensão, importante, nesse processo de tomada de decisão, de reorganização de pensão, vocês podem definir que a pensão vai ser ajustada pelo IPCA, pelo índice de inflação ou pelo IGPM, né? Hoje no Brasil a gente tem 2 índices de inflação, ou o IPCA ou o IGPM. Por quê? É muito comum esse ajuste de pensão pelo salário mínimo. Mas esse salário mínimo pode não corrigir na mesma proporção da inflação. Outra coisa importante, os serviços vinculados à criança, muitas vezes, possuem 13 meses, enquanto a pensão, muitas vezes, é de 12 meses. Então, essa informação, ela também precisa estar na sua planilha de planejamento financeiro. Lembre uma coisa, quem acompanha lá no meu Insta, no catarina.sacerdote, sabe que eu falo que algumas continhas que você paga uma vez por ano, por exemplo, a renovação de mensalidade do seu filho, você vai pegar esse valor na sua planilha e colocá-lo dividido por 13 na sua planilha mensal, por 12, desculpa, por 12 na sua planilha mensal. Por quê? Se vai chegar lá, sei lá, novembro, é o mês da renovação, você vai ter que tirar do seu orçamento e pagar 2 parcelas, porque você vai ter que pagar novembro, e vai ter que pagar a mensalidade, a renovação de matrícula, que seria essa 13ª matrícula, vai ficar muito apertado tirar tudo do mês de novembro, né? A maioria das famílias, inclusive, tiram, sei lá, do 13º e às vezes nem notam que isso está, de alguma maneira, impactando esse orçamento. Então, o que eu recomendo? Divide por 12 essa 13º, que às vezes é o 13º da babá. Eu nem sei nesse momento citar, nem consigo nesse momento citar mais um serviço que tenha essa base dividida por 13, né? Eu consigo lembrar desses dois muito claramente. A babá e a escola das crianças, que muitas vezes pedem uma parcela como antecipação de matrícula, renovação de matrícula. Então, esses valores precisam incluir lá na matrícula, lá na conta da pensão dos filhos. E aí, deixa eu dizer para vocês alguns aspectos que me preocupam nesse processo de separação. Quando a gente tem uma das partes ganhando muito mais do que a outra parte, é muito comum que essa outra parte fale assim: eu não vou brigar porque ele sempre ganhou a mais e eu não vou brigar pela minha parte do patrimônio. Se a gente acabou de receber aqui essa informação de que a mulher, tanto pelo mercado de trabalho, por um reflexo do mercado de trabalho, quanto por priorizar a qualidade dos filhos, muitas vezes não tem esse potencial de participar na construção de patrimônio, e o acordo entre essas partes é essa divisão de construção de bens em conjunto à medida que a vida vai crescendo. Eu gostaria, assim, de empoderar
o maior número de mulheres que eu conseguisse, de que o acordo era esse. Quando houve o casamento lá atrás, quando houve o combinado lá atrás, é esse o acordo da divisão daquilo que foi adquirido ao longo desse tempo por dois, dividido por dois. E que então não tem essa de, eu não quero brigar nesse momento. Se for necessário a contratação de outro advogado para que comece uma rodada de negociação com um outro olhar, não abre mão de fazer, sabe? Porque é tanto o conforto dos seus filhos, que é isso que você está me dizendo que você prioriza, quanto o seu próprio conforto e, principalmente, o alicerce dessas fases de reorganização desse sistema e de redefinição desse sistema. Então, eu acho que é muito importante essa questão. Vamos supor, se você está casada e se você nesse momento nem pensa muito em se separar, é muito importante entender como que funcionam essas diferenças salariais dentro da família de vocês, qual o valor dessas contas residenciais, incluindo muitas vezes mercado, porque é muito comum que uma dessas partes entre muito, contribua muito dentro de casa, e aí quando você se vê metade, né, e não uma parte, digamos assim, um inteiro seria, todo mundo é inteiro, né, essa comparação foi muito infeliz, mas quando você se vê nesse processo de sustentar uma casa sozinho, muitas vezes, muitas mulheres não tem noção, não participava desse processo de organização das finanças e de saber exatamente para onde que vai esse dinheiro e como que vai esse dinheiro. Então, esse alerta, esse podcast, que a intenção é trazer informações, agregar informações, ele tá muito, a minha intenção é muito direcionada de que a gente precisa fortalecer o maior número de mulheres possível, sabe? Que as mulheres precisam participar desse processo de entender da administração do lar, que o homem muitas vezes, e aí eu vou falar muito direcionada para mulheres, porque eu atendi mulheres fragilizadas nesse processo do divórcio, né? Eu nunca atendi um homem fragilizado nesse processo do divórcio. Tem até um trecho do livro em que fala assim que, aqui, reservei aqui para vocês, há um mito social de que homens sempre saem melhor do divórcio. Todos os acompanhamentos e estudos longitudinais que descrevemos demonstram o contrário. As mulheres lidam melhor com as emoções, reconstroem mais facilmente uma rede de amigos pós-separação e, embora tenham um maior declínio econômico, mesmo isso está mudando. Eu não sei de que ano que é esse livro, depois até posso confirmar para vocês, mas a gente fica com os aspectos emocionais da recuperação, da reestruturação do cenário. E não dá, de 2008, não dá mais para abrir mão do aspecto econômico. Na outra tese, que eu até procurei aqui, vai fazer um barulhinho aqui agora, que eu até procurei para falar para vocês, mostrar para vocês exatamente a frase em que fala que a mulher leva aproximadamente 2 anos para se reestruturar financeiramente. Então, a minha voz, o que eu quero levar é que a gente não pode mais aceitar. O que a gente pode fazer para não aceitar? É participar mais da inteligência doméstica, porque por um acaso eu deleguei, porque em algum momento eu considerei que essa outra pessoa era mais capaz do que eu para controlar o meu orçamento. A gente não vai mais aceitar, né? Então eu vou começar a participar das finanças já desde o processo do casamento. E aí,
o que a gente vê no processo pós-trabalho? Eu tenho um aumento da carga de trabalho, porque eu preciso trabalhar mais para equilibrar essas contas, né? E aí, por causa daquela coisa da síndrome da boazinha, que é até a indicação do podcast anterior, a gente aceita menos para evitar confusão. Então, vamos levar essa bandeira, vamos levantar essa bandeira de que a gente não vai aceitar que mulheres topem passar por um processo de divórcio onde elas saem prejudicadas financeiramente pelo bem de uma relação que já está assim, se deteriorando. E que a família ela não vai dissolver, né? O que está se dissolvendo é o casamento. E nesse ponto, as mulheres saem à frente, o nosso processo emocional é muito melhor. Outra coisa, gente, que eu quero explicar do processo de pedido de pensão. O cálculo pode ser baseado no valor líquido das contas e muitas vezes os advogados nem sabem disso. O que eu quero dizer com isso? Quando uma mulher recebe pensão ou quando um filho recebe uma pensão, a mulher vai passar por um processo. Quando a mulher vai declarar o seu imposto de renda, ela vai declarar a renda dela e ela vai declarar a renda desse dependente ou a renda que ela recebeu. E aí é importante saber alguns detalhes que muitas vezes nenhum advogado explica para você, que é o seguinte: a responsabilidade de emitir a DARF do imposto de renda é da mulher, é da pessoa que está recebendo essa pensão. Se for no nome da criança, vai ser no nome da criança, se for no seu nome, vai ser no seu nome, mas você tem que entrar num site específico ou baixar um aplicativo específico que chama Carnê Leão. A alíquota do imposto de renda segue a base do imposto de renda mensal, ou seja, quando você recebe ali em torno de R$ 1.500, é a menor alíquota. Quando passa de R$ 4.500 e R$ 500 mês, é a maior alíquota de imposto de renda. E que quando você declara esse filho como seu dependente, ele soma a sua renda. Então, é um processo, muitas vezes, de prestar atenção se a pensão que o meu advogado está pedindo ali, com base naquela planilha inicial que eu fiz, dos custos dos nossos filhos, do custo da casa, né, no caso de uma pensão para outra parte. E aí vem o leão comer ali a sua alíquota, que mesmo quando a gente está falando da maior alíquota, vai dar ali muitas vezes em torno de 18%, 20%, porque ela é uma alíquota progressiva, né? Então, cada parte é descontado um pedacinho. Qualquer dia dá para fazer um post, um comentário só sobre imposto de renda. Mas isso quer dizer o seguinte: vamos supor que você fez uma planilha com todos os gastos. Vou até pegar minha calculadora para não falar números de cabeça. Você pegou lá, você fez sua planilha com todos os gastos e todos os gastos dos seus filhos deram R$ 3.500 para cada parte. Então, importante, para cada parte não, né? Tem que ser proporcional à renda. Pode ser proporcional à renda. Há jurisprudência de definição de pensão proporcional à renda no limite de 30% do salário da parte. Então, nem quer dizer que você vai receber, que a criança vai receber 30% ali fechado, nem quer dizer que precisa ser 50-50. Aí vamos supor que chegou nesse valor aqui de 3.500, vai ter uma alíquota de imposto de renda que eu vou calcular aqui como se fosse 15%, então vai dar 0,85. Se as despesas dos seus filhos dão 3.500, na verdade, a conta deu 2.975. Ou seja, alguém vai ter que arcar com essa diferença
dos 3.500 com R$ 525 por mês do imposto de renda. E que se for sair da sua renda, vai te prejudicar pra caramba. No ano, gente, parece pouco, mas no ano um negócio desse dá R$ 6.300 por mês. É comida que você deixa de colocar dentro de casa. Então, qualquer um desses casos de o custo, se ele é proporcional ou não, se eu estou pagando 13 meses, mas na verdade, quando eu fiz a minha planilha, eu considerei 12 meses. Se a minha pensão não está sendo corrigida pelo IPCA, e se na hora que eu tiro o imposto de renda ainda está comendo uma alíquota de 15%, você está saindo muito no prejuízo, amiga. Deixa eu te falar uma coisa. Sem contar que muitas mulheres, por não ter a orientação sobre o imposto de renda, sobre o momento de declarar o imposto de renda, muitas vezes no primeiro ano do divórcio fica sabendo que precisa pagar o carnê-terrão quando está tudo vencido. Tem que pagar não só o imposto de renda, como a multa, às vezes de um ano atrás, até a época da declaração do imposto de renda. Então, lembrar que a responsabilidade do cálculo da DARF é da pessoa que recebe a pensão. E aí, lá na declaração do imposto de renda, quem for declarar, vai declarar lá o CPF do dependente e vai importar os dados do Carnê-Leão para o imposto de renda, e o Carnê-Leão automaticamente vai somar a sua renda com a renda desse dependente. É possível também fazer o cálculo e avaliar se não é melhor declarar o imposto de renda do dependente separado do imposto de renda desse responsável. O que mais? Então, falei do cálculo da pensão, da responsabilidade da DARF, como se preparar antes, sobre as diferenças salariais, sobre o valor dos custos. Inclusive, eu vou ler um comentário aqui, ó. Se eu pudesse voltar 20 anos no tempo e dar um conselho para mim mesma, seria: toma conta das tuas finanças, não deixa fazer isso por ti. Hoje, as meninas do mercado financeiro publicaram que 94%, não sei baseado em quê, mas eu tenho uma pesquisa também, eu vou atualizar o dado e vou postar atualizado no meu Insta. Mas 94% das mulheres não se sentem preparadas para lidar com as próprias finanças. E é muito louco, e eu digo louco assim, tentando ser elegante, mas é muito louco como as mulheres sempre gerenciaram lares, né? Se talvez você perguntar para um homem o que tem na despensa, ele não tem nem ideia. Se talvez você pedir para um homem fazer uma lista de supermercado da casa, não vai sair bacana. Tentando também, gente, destacar, vou repetir, não está relacionado a um sexismo, não está relacionado a eu achar que o homem não sabe fazer isso, muito pelo contrário, está relacionado aos casos de atendimento que eu tive e aos dados que eu encontrei nas pesquisas. Tanto que essa pesquisa está dando baseado numa pesquisa, né, esse post que eu estou citando está dando esse dado baseado numa pesquisa. O que mais? Durante, aí separei, recebi a pensão, consegui fazer essa revisão de pensão. Eu conheço casos de mulheres que pagam a pensão também para a outra parte, né? Essa pensão que você vai pagar, ela também pode ser proporcional aos gastos, à renda. Então, levantou tudo que as crianças custam, você pode pedir e comprovar que através da sua renda e a renda desproporcional desse parceiro ou parceira, que a divisão de custos com as crianças podem ser baseados em proporcionalidade. Inclusive, eu trouxe aqui uma das perguntas que me fizeram no Insta, é sobre os imóveis, no caso da separação, né? A primeira pergunta foi assim: vale a pena alugar ou comprar? Bom, do ponto de vista do patrimônio, se está investindo todo mês, não importa se está investindo todo mês ou se comprou um apartamento, um imóvel, desculpa. Lá no momento da separação, esse imóvel vai ser dividido por 2.
Mas tem um aspecto que é muito importante, e é uma das coisas também que baseiam esse argumento de que essa divisão pode ser feita proporcional à receita mensal das partes, né? Quando você contrata um financiamento bancário, o seguro é proporcional à renda das partes. O bem, ele é dividido 50%, 50% por causa do regime, aliás, de acordo com o regime de comunhão de bens. Atualmente é muito comum, atualmente, 2020, até já está bem comum casar com separação total de bens. Mas atualmente, até alguns anos atrás, era muito comum o casamento na comunhão parcial de bens, que é aquela comunhão em que, a partir do casamento, tudo que se ganha, tudo que entra de receita e tudo que toda geração de renda e toda geração de patrimônio é dividido por 2. Mas quando você pega lá o contrato de financiamento bancário, o seguro, a seguradora, não é 50% para cada um, não. Porque qual que é a lógica da seguradora e por que a gente pode aplicar isso no momento de pedir a pensão? Ou pedir a pensão, ou alegar sobre a pensão que você vai pagar. A argumentação da seguradora é que o seguro vai pagar a proporção da renda. Então, vamos supor que a parte A ganha 70% na composição da renda em relação à parte B, que ganha 30%. Se acontece alguma coisa, o seguro não está preparado para pagar a morte dessa parte A, então a proporção é de 70%. Porque senão a outra parte, a parte que ali é responsável por 30% na composição de renda, não vai dar conta de efetuar não vai dar conta de efetuar o pagamento da parcela. E aí esse imóvel vai a leilão. Então já tem uns bons anos, acho que acredito que são mais de 10 anos, que aceitou-se essa proporção quando a gente fala de seguradoras nos contratos de financiamento bancário. Então, e aí algumas dicas do que vai acontecer durante. Vai precisar ter muito controle. A conta contábil, digamos assim, do orçamento que mais precisa de acompanhamento, na minha opinião, é a conta do supermercado, porque a Angel, do Fale com Angel, @FaleComAngel, ela fala que a gente não tropeça em iceberg, né? A gente tropeça em pedregulhos, né? Pequenas pedras. Então, a conta que eu recomendo que você tenha aquele cartãozinho de crédito com um limite bem baixinho para que você possa acompanhar esse limite é o do supermercado. Se preparar para, nesse momento, efetuar uma redução no padrão de vida. E uma das coisas que mais me doem, mas que é muito importante a mulher considerar, é talvez trocar essa criança de escola, mudar de endereço para um lugar mais barato, para que essa redução permita com que você se reestabeleça, ou seja, viva essa fase da reestruturação mais rapidamente do que a fase da reorganização. Tem uma outra pesquisa que a fase da reorganização pode leva em média, aliás, 2 anos. Então, se preparar para os primeiros 2 anos pós-divórcio, esse ajuste, essa redução de padrão de vida, entender, aceitar, talvez, que essa redução, ela é temporária e que muitas vezes é mais fácil para as crianças passarem por essa redução no começo e não depois, né, quando a mãe já estiver muito endividada. Lembrando, gente, eu falo a mãe, mas a gente pode estar falando de parte A e parte B. Eu falo mãe porque o que me motivou a fazer esse podcast estão relacionados com alguns atendimentos que eu fiz para mulheres no pós-divórcio, tá? A gente talvez vai ter que abrir mão dessa característica de cuidar mais das pessoas, de se preocupar um pouco mais com as pessoas. E aceitar que, nesse momento, todo o processo relacionado às crianças, ele precisa ser compartilhado. E, muitas vezes, isso não vai acontecer por causa dessa... não vai acontecer por essa parte B, digamos assim, ou por essa parte do homem, essa parte masculina no processo decisório.
E que é isso, também é a história dessas crianças, é a história de vida dessas crianças, e por mais que a gente queira protegê-los, haverá a adaptação a esse padrão de vida, né? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo. Planejamento financeiro, 3 meses, ajuste de pensão, ajuste pro forma, como estar preparado antes, durante, o aumento da carga de trabalho, que todas as mulheres precisam ficar preparadas, esse período, lembrar e se apegar sobre essas duas fases, eu vou repetir, a fase da reorganização desse sistema e a fase da redefinição desse novo sistema. E eu tenho uma pergunta aqui que eu vou responder, que eu já sei sobre o que é sobre investimentos. E se o parceiro que investe o dinheiro do outro, ele pode não devolver? Pode haver uma briga judicial por esse dinheiro, né? Mas uma vez que todos os investimentos deveriam ser declarados no imposto de renda, que é um outro ponto bacana, né? Então, enquanto eu sou casada, por mais que eu não pense em me separar, é bacana que um tenha acesso ao imposto de renda do outro, né? Então, você está declarando tudo mesmo? Está tudo completamente declarado? Porque a partilha é determinada sempre por um juiz. E se esse juiz determinar essa devolução, essa outra parte vai ter que se desfazer de outros bens para fazer a reposição dessa partilha. Então, assim, eu vejo mais casos de dívidas que foram feitas, às vezes, no nome desse parceiro, né? E isso é outro ponto bacana que eu lembrei, que não está nesse roteirinho aqui, mas que eu tinha anotado para falar no meu caderninho, que é sobre o processo de aquisição de dívidas ainda durante o casamento, né? Como muitas vezes uma das partes ela é mais fragilizada ou ela determina menos nesse processo de decisão, no processo decisório, porque o que é muito comum, né? Quando uma das partes tem uma receita muito maior, ela se sente no poder de determinar, ela se sente no poder de escolher. E quem tem a receita muito menor se sente no completo oposto, se sente no papel de muitas vezes não escolher absolutamente nada, ou de falar assim, não, mas ele ganha mais, ele pode tomar todo o processo de decisão. Ou ela ganha mais, ela pode tomar todo o processo de decisão. Não aceite que dívidas que não são suas sejam feitas no seu nome. Não aceite que determinadas dívidas sejam feitas, porque isso pode acontecer. E as dívidas não tem como recuperar, assim, infelizmente. Se as dívidas estiverem no seu nome, elas vão se manter no seu nome, com restrição de Serasa, essas coisas, até que se comprove, elas são mais difíceis. Bom, era isso o que eu tinha para falar. 2 pontos muito importantes, gente. Imposto de renda para quem recebe as pensões por decisão judicial. Lembrar de incluir esse imposto de renda nas contas, nas despesas que vão ser divididas das crianças. E falar também da questão dessa divisão que pode ser proporcional ao salário e muitas vezes tem muito advogado que não faz, né? Que propõe a divisão 50-50. E do planejamento financeiro das parcelas, que muitas vezes são em 13 meses, e lá no levantamento a gente faz em 12 meses. Para quem ouve o podcast todo mês, a nossa ideia é ter pelo menos um podcast por mês. Sabe que no finalzinho a gente deixa uma dica cultural. Eu vou deixar 2 livros hoje, que é esse que é uma organização da doutora Valéria Meireles, Mulheres do Século XXI. São um compilado de artigos de psicologia, tem alguns capítulos específicos que eu acho muito, muito bons. Por exemplo, o capítulo do Mulheres e Dinheiro é escrito pela doutora Vera Rita de Mello Ferreira. Tem um outro capítulo que eu acho muito bom, que é Educando Filhos na Era Digital, acho que vale a pena.
E a minha dica dessa semana, que tá a dica da semana, porque eu postei nos stories no final de semana um trechinho desse livro, e agora eu tô deixando aqui para ficar na descrição do podcast, o livro Ganhar, Gastar e Investir, que é o livro do Dinheiro para Mulheres, da Denise Damiani. É um livro de fácil leitura, assim, ela conta algumas histórias de mulheres, e aí conta tanto histórias de desenvolvimento de carreira, quanto histórias de divórcio e do pós-divórcio, mas ela traz o assunto através de histórias de mulheres que ela conheceu e que ela mentorou dentro de um projeto, de um dos projetos das empresas que ela trabalha. Então é um livro muito bacana, gostoso de ler, bem facinho, sabe? É isso, gente. Eu encerro por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica ou elogio, manda um e-mail para mim no contato@planejar.com.br ou fale comigo pelas redes sociais, no Instagram, @catarina.sacerdote, ou na nossa página no Facebook. Gostou desse podcast? Eu espero te ver aqui no próximo episódio. Até lá!